Cidadãos denunciam atos de tortura protagonizados pelos agentes da PRM nas esquadras das cidades de Maputo e Matola. O porta-voz do Comando-Geral da PRM, Leonel Muchina, confirma que a atuação da polícia nestes termos é ilegal e promete investigar para esclarecer circunstâncias da agressão. Já os defensores de direitos humanos dizem que a tortura policial resulta do despreparo destes e, em alguns casos, torturam para atender apetites desumanos. Acompanhe logo a seguir a reportagem do jornalista Coutinho Macanadze. A luta contra a tortura de civis inocentes é também defendida no seio de várias convenções, entre as quais a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, adotada pela Resolução 39/46 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1984, ratificado pelo país, refere nos seus artigos 1, 2 e 4, que, artigo 1, para os fins desta Convenção, o termo tortura designa qualquer ato pelo qual uma violenta dor ou sofrimento físico ou mental é infligido intencionalmente a uma pessoa, com o fim de se obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissão, de puni-la por um ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagir ela ou uma terceira pessoa, ou por qualquer razão baseada em discriminação de qualquer espécie, quando tal dor ou sofrimento é imposto por um funcionário público ou por uma outra pessoa atuando no exercício de funções públicas, ou ainda por instigação dele ou com o seu consentimento ou aquiescência. Já o artigo 2, nos seus números 1, 2 a 3, perseguem dizendo: Número 1. Cada Estado-parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciais ou de outra natureza com o intuito de impedir atos de tortura no território sob a sua jurisdição. Número 2. Nenhuma circunstância excepcional, como ameaça ou estado de guerra, estabilidade política, interna ou qualquer outra emergência pública, poderá ser invocada como justificação para a tortura. Número 3. Uma ordem de um funcionário superior ou de uma autoridade pública não poderá ser invocada como justificativa para a tortura. Já o artigo 4, no seu número 1, acresce que cada Estado-parte assegurará que todos os atos de tortura sejam considerados crimes nos termos da sua lei penal. O mesmo aplicar-se-á à tentativa de infligir tortura e a todo ato praticado por qualquer pessoa que constitua cumplicidade ou participação em tortura. Um instrumento legal secundado com a nossa lei-mãe, a Constituição da República, no seu artigo 79, o qual prevê o direito de recorrer a um tribunal para apresentar uma queixa e solicitar uma indemnização na sequência da violação dos direitos humanos, acrescido com o artigo 58, que consagra a responsabilidade do Estado de indemnizar as pessoas cujos direitos humanos foram violados por funcionários públicos. Já a Lei 15/2012, de 14 de agosto, protege as vítimas denunciantes e testemunhas. Também prevê a compensação econômica, embora preconize também a criação de centros de assistência às vítimas de tortura policial legislados, mas que, no entanto, tais centros ainda não tenham sido criados. Os órgãos de defesa e segurança pontapeiam a maior parte das vezes aquelas que são as normas ou convenções internacionais, algumas delas em que Moçambique é signatário, e automaticamente, por conta daquilo que nós chamamos por vezes de ordens superiores, outras vezes é mesmo por conta daquilo que chamamos de despreparo por parte de alguns agentes no que diz respeito a metodologias eficazes para poder-se fazer estes interrogatórios ou até buscar-se alguns elementos de confissão. E isto tem feito com que use-se a tortura ou se estabeleça a tortura como uma metodologia eficaz para que se possa extrair alguma coisa em sede de investigação, o que é incorreto. Dizer que a agressão deste jovem de 35 anos de idade por 4 agentes da 10ª Esquadra do bairro Chamanculo é um crime.
dadas as sequelas causadas. E diga-se, uma tortura bárbara e com agravantes, segundo conta Macamo. Não tenho processo, não tenho ofendido, não tenho nada. Só me encontraram, eu ia para a minha casa. Praticamente vou dizer que fui sequestrado para me bater. Alegam que eu criei agitação, eu disse, vai o Helene, enquanto não. Mas para perguntar se esse jovem qual é o crime que fez, não tem nada. O outro estava a me meter uma camisa na boca, me puseram areia na boca, porque andaram a calçar, me chutaram com botas ali. E eles estavam mascarados, me meteram um pano na boca para eu não gritar. Pescoço também aqui. Sofri muita agressão, não posso mentir. Sofri ameaças também dos chefes, porque estavam a dar chapadas ali dentro. Mas eu vou perguntar, matéria que eu estou aqui preso, porque me retiraram das 0 até as 12 de hoje. E nem fui eu sozinho que fui espancado. Ainda existem mais 3 jovens que estão lá, estão inchados. Esses chefes trabalham embriagados. Batem esse bochongo, depois começam a fazer rusga. Então foram 12 horas de terror autêntico. Foi terror. Quem também não escapou à tortura policial foi João Vilanculos, que foi esmurrado por um agente da PRM, afeto à 11ª Esquadra do bairro Boquiço, na Matola. E aqui, as sequelas são consideradas graves, visto que a agressão visava obter confissão de um crime por vias ilegais. Eu disse, quando fosse de verdade que tens certeza que sou eu que roubei, me aprenda, estou aqui, me agema, me leva para o quê? No esquadro. Porque eu nunca roubei coisa de ninguém no esquadro. Meu patrão me deixou nos mãos das polícias, ela foi. Depois daí a polícia começou a dizer que para eu aceitar coisas que eu não fiz. Daí a polícia procurou Xamboco aí, não encontrou Xamboco. Depois a polícia parou na minha frente, me deu soco daqui, eu me bati, me juntei com a parede. Daí para cá eu já estou a sofrer dor de cabeça. Eu chego um momento assim sentado sozinho, eu apanho sonho de repente. A andar eu sinto muito tontura e confusão dentro na minha cabeça. De verdade não sei o que está acontecendo. Eu fui no hospital, já mediquei, não passa. Dados da plataforma da sociedade civil decide que monitorou o processo de detenções arbitrárias pela Polícia da República de Moçambique, faz menção de pouco mais de 4.361 detidos neste período em que o país vivia uma tensão. No entanto, deste universo, metade, ou seja, 50%, estes foram torturados, segundo esta organização da sociedade civil. Números, diga-se, preocupantes e secundado pelo gestor desta plataforma. Foram vários os casos de torturas nas esquadras verificadas nas manifestações. Mais de 50% dos casos que nós verificamos tem este cunho. Mesmo no período da detenção, as torturas foram praticamente comuns nesta altura, o que é que, por sua vez, também figura-se numa violação considerável dos direitos humanos. Em reação, a polícia, através do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique, confirma a ilegalidade do uso da agressão como meio de atuação contra civis inocentes durante e após as manifestações. Sobre os ataques ou as torturas que faz menção nas esquadras, não é o meio legítimo, portanto, dos polícias atuar. As pessoas estão encontradas numa situação de crime, devem ser conduzidas às subunidades policiais mediante a situação de flagrante delito, entre outras evidências que condicionam, portanto, a sua detenção. Leonel Muxina afirma também que não é conduta da polícia usar a tortura de indiciados de praticarem qualquer crime ou civis para confessarem crimes que não cometeram, como constatamos nas esquadras de Boquiço e Xamanculo. A confissão por via de tortura é ilegítima e daí que nós temos consciência de que estas abordagens em forma de tortura não devem ser desencadeadas pelos agentes da PRM. Havendo esses cenários, naturalmente que vai carecer de uma avaliação e procurarmos saber efetivamente em que subunidade e que estado específico teria sido registrado para daí tomarem essas medidas necessárias. Mas, de forma geral, não há nenhuma orientação para a tortura, portanto, de pessoas que são encontradas em situação de detenção. A nossa busca por números oficiais de detidos e torturados no período de 21 de outubro até 31 de março redundou num fracasso, visto que a Comissão Nacional de Direitos Humanos, não acusou positivamente o nosso pedido, pelo que não podemos
fazer o cruzamento de dados referentes a casos de tortura no período em alusão.